Ageu capítulo 1, você pode permanecer assentado, ou assentado como você está. Nós vamos ler aí o capítulo 1 atenciosamente. Se porventura alguém próximo de você não está com a Bíblia, seja ela impressa ou em digital, compartilhe com ele essa leitura, porque vai fazer muito sentido e a gente apreende muito mais os aprendizados quando nós acompanhamos a leitura. Vamos lá? Ageu capítulo 1 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, que é filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, verso 2, assim fala o Senhor dos exércitos. O que o Senhor dos exércitos diz? Vamos juntos ler? Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vamos ler o 3 e 4 juntos também, mesmo com versões diferentes? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa pertence em ruínas? Verso 5, ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, vocês estão semeando muito, recolhendo pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe e põe no sectel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeres para casa, eu com um assopro dissipei, porque, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a casa de cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Para encerrar, verso 12 diz assim, ó, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, te mandar dizer, e o povo, melhor dizendo, temeu diante do Senhor. Vamos ler até o 15? Vamos ler o capítulo todo? Vamos lá? Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Jesus, obrigado pela tua palavra, quieta o nosso coração, tira toda agitação da nossa mente, toda dispersão, nós repreendemos em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Deus, que possa tentar roubar a semente da palavra, seja agora retirado, em nome de Jesus, que a nossa mente esteja preparada, arada, para receber essa poderosa semente, e o teu Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus, amém. Hoje você já leu um capítulo da Bíblia, né? Sei que você já tinha lido um, agora você leu mais um, amém ou não amém? Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o profeta Ageu. Nós estamos aí finalizando a série dos profetas menores, que tem sido de fato um confronto e um alinhamento fino para o nosso coração, para vivermos dentro daquilo que os céus quer que a gente viva, dentro da vontade de Deus. O profeta Ageu vai nos inspirar, vai nos ensinar sobre a prioridade das prioridades. Vamos ler esse tema para fixar na nossa mente? Vamos dizer, profeta Ageu, o que mais? A prioridade das prioridades. Mais uma vez, só a parte verde ali, 1, 2, 3. A prioridade das prioridades. Preste atenção sobre isso. Praticamente tudo na nossa vida é uma questão de prioridade. Por exemplo, a qualidade do nosso relacionamento com Deus, ela está estritamente ligado com as prioridades que eu estabeleço e cultivo no meu dia a dia. A qualidade desse relacionamento com Deus. Vou dar exemplos práticos. Por exemplo, se a oração de fato é uma prioridade
na minha rotina, todos os dias eu sou uma pessoa que dedico a oração, porque isso é prioridade para mim, vai ser diferente a minha qualidade de relacionamento com Deus de uma pessoa que só ora num culto de domingo à noite, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem está comigo? Sim. Então, se eu cultivo um orar sem cessar, se eu dedico tempo com Deus, a qualidade da minha vida, do meu relacionamento com Deus vai ser diferente de uma pessoa que só vem no domingo e ora aqui no culto público e não cultiva isso, ok? Então você observa o quanto que a prioridade, ela afeta, ou envolve tudo na vida. E aí você pode pegar todos os outros aspectos, por exemplo, o relacionamento conjugal, a qualidade do relacionamento conjugal, tem muito a ver com aquilo que eu cultivo como prioridade, se o diálogo, o tempo com a esposa, isso vai determinar o quão saudável meu casamento é. A mesma forma a saúde. A forma como eu estabeleço prioridades na minha rotina semanal, daquilo que eu como, daquilo que eu gasto como atividade física, isso revela a qualidade da minha vida com saúde. Então, as prioridades que nós estabelecemos na vida, elas impactam em quem nós estamos nos tornando e aonde nós chegaremos. Eu vou trazer nessa palavra introdutória uma visão geral sobre esse assunto, para que a gente possa mergulhar no texto e trazer as aplicabilidades para o nosso coração. Então vamos lá, posso passar aqui, gente? Sempre eu tenho aqui o desafio dos slides. Passa aí para mim, não tem problema, não, qualquer coisa vocês podem passar, vai ser pontual a passagem. Isso. Vamos lá, entenda, isso é importantíssimo a gente entender esse conceito, para que a gente entenda o que Deus está falando através do profeta Ageu. Vamos ler o que significa prioridade, definição de prioridade, vamos juntos? Prioridade é tudo aquilo, o que vem primeiro em ordem, em tempo e em relevância. Mais uma vez, prioridade é tudo aquilo que vem primeiro em ordem, tempo e relevância. Então, tudo aquilo que vem primeiro em ordem, ou seja, aquilo que ocupa ao topo da sua lista de atividades diárias. Isso revela as suas prioridades. Quando fala que a prioridade é aquilo que vem primeiro em ordem, está falando aquilo que são coisas inegociáveis do nosso dia. São atividades que diariamente ou frequentemente nós dizemos, não abro mão de fazer tal coisas. E normalmente nós dedicamos a melhor parte, ou a melhor hora do dia para fazer essas atividades que estão no topo da lista, que a gente considera como negociável, onde você olha para ela e fala, isso aqui eu não posso deixar de fazer no dia de hoje, ou não posso deixar de fazer rotineiramente, frequentemente. Isso revela o que de fato é prioridade na minha vida. Então prioridade é tudo aquilo que vem primeiro em ordem, mas também tudo aquilo que vem primeiro em tempo. As áreas e atividades da minha vida diária que eu invisto tempo, revelam qual é a minha e a sua verdadeira prioridade. Então primeiro em ordem, primeiro em tempo. Se eu dedico tempo, não é o que eu falo, é o que eu dedico tempo, significa que isso é prioridade de fato no meu coração. E relevância, ou seja, uma pessoa ela coloca energia, foco e força naquilo que de fato é importante para ela. Você gasta energia, isso é importante, jogar futebol, isso é importante assistir isso, é importante ter esse devocional com a família. Então, quando você dedica tempo, você coloca isso no topo da sua lista e você executa isso, isso revela as suas e as minhas genuínas prioridades. Eu trago uma definição de prioridade para o meu coração, que eu gravo, deixa eu ver se já está passando aqui, isso, que eu trago, que eu memorizei essa frase, que eu trago como um conceito de prioridade para mim, que resume-se em, vamos ler juntos? Prioridade é tudo aquilo que eu dedico tempo e atenção. Só as mulheres, vamos lá? Os homens, prioridade é tudo aquilo que eu dedico tempo e atenção. Então aonde você investe o seu tempo e a sua atenção, ali estarão as suas verdadeiras prioridades. Sendo assim, deixa eu trazer as aplicações. Sendo assim, prioridade não é singelamente o que eu falo com a minha boca, mas aquilo que eu pratico no dia a dia. Prioridade é tudo aquilo que eu dedico
tempo e atenção. Então, prioridade não é superficialmente o que eu falo com a minha boca. É o que eu pratico no meu dia a dia. É o que eu gasto tempo no meu dia a dia. É o que eu invisto tempo. Então, se você perguntar para todo mundo aqui, Deus é prioridade na sua vida? Todo mundo vai falar o quê? Sim. Um ambiente como esse, até quem não é de um ambiente como esse, vai falar, Deus é prioridade. Mas a prioridade não se baseia naquilo que eu falo. Ela se baseia naquilo que eu pratico, invisto tempo e atenção. Então, se eu falo que Deus é prioridade para mim, mas eu não dedico tempo de oração para falar com Ele, e não dedico tempo para ouvir Ele através da palavra, não me envolvo com as coisas do reino de Deus, que interessa a Ele, porque Ele diz, buscar primeiro o quê? O reino. Se eu não faço isso, se eu sou um mero espectador, frequentador, ou tenho os meus encontros quando sobra tempo, no meu dia, ou dou o resto das minhas forças para um momento de, Senhor, muito obrigado por esse dia, e às vezes a gente está com tanto sono, eu te abençoo, Jesus. Se eu faço isso, há inverdades, há mentiras das nossas falas. Porque prioridade não está restrita superficialmente ao que eu falo, mas aquilo que eu invisto tempo e atenção. Quem está aí comigo diz amém. Tempo e atenção. Não adianta nada a pessoa falar, não, a minha saúde é a minha prioridade. Não, o cara só come porcaria, só come fast food, não faz, sei lá, alguma atividade física. Conversa fiada. Conversa fiada. Não adianta nada você falar, não, a minha família, porque a gente carrega esses valores conceituais, mas nem sempre na prática. Conceituais a minha família é prioridade, mas o cara só investe tempo no trabalho e não investe tempo lá com a esposa, não tem tempo com refeições juntas, e quando está com a refeição junto, o celular está roubando tempo. Não é tempo de qualidade. Então a gente precisa romper com a hipocrisia dos nossos lábios, da nossa vida, porque a gente não está enganando nem nós mesmos. Abandonar as desculpas esfarrapadas e encarar o que de fato tem sido prioridade no nosso coração. Como? O que você no seu dia a dia investe tempo e atenção? Isso vai revelar as nossas verdadeiras prioridades. Eu anotei aqui, prioridades reais são reveladas por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu acho. Prioridades reais, prioridades verdadeiras são reveladas por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu acho. Então, quando nós deixamos outras atividades tomarem o lugar daquilo que nós dizemos que é prioridade, nós estamos revelando aquilo que realmente é prioridade para nós. Porque prioridade é aquilo que nós damos alto grau de importância, investindo tempo e atenção. Para finalizar essa palavra introdutória, duas premissas importantíssimas para que a gente possa estabelecer as prioridades certas na nossa vida. A primeira delas, ponto 1, vamos ler juntos? As nossas prioridades revelam o nosso coração. Então, quando falamos de prioridade, nós estamos falando daquilo que afeta e revela o centro da nossa vida, o nosso coração, a sede das nossas emoções. É como se fosse a sala de comando. A prioridade que de fato eu vivo, ela revela o meu coração. Mateus 6:21 diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Tesouro, aquilo que é de relevância, lembra do conceito? Aquilo que é importante, ali vai estar o seu coração. O que é relevante, o que é valioso para você, o seu coração vai estar lá. Então, perceber sinceramente quais têm sido as minhas reais e não fantasiosas prioridades, vai revelar como está o meu coração, se ele está na terra ou está no céu. Identificar de fato o que está sendo prioridade da minha vida, vai revelar o estado do meu coração. Por isso que é um alinhamento fino. E a segunda verdade clara para nós, vamos ler juntos? Que as nossas prioridades determinam o nosso futuro. Então o futuro que nós vamos colher
nas diversas áreas da nossa vida, está estreitamente ligado com aquilo que nós priorizamos no dia a dia. Se nós vamos ter intimidade com Deus, ou se nós vamos ser meramente religiosos, depende do que eu decido priorizar no meu dia, sim ou não? Sim. Depende do que eu decido priorizar no meu dia. Está dando para perceber as implicações, os desdobramentos importantes e enormes sobre aquilo que nós priorizamos na vida? Amém ou não amém? Bom, nossas prioridades revelam o nosso coração. Nossas prioridades apontam para o futuro que nós vamos ter. Fala de quem nós somos. Feito isso, a gente passa a entender sobre a profeta. A gente vê sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu. O profeta Ageu, ele é inspirado por Deus nesse texto para confrontar justamente as prioridades do povo de Deus. Para confrontar as prioridades desse povo judeu naquele momento. Porque as prioridades do povo, do texto que nós lemos, do povo judeu, elas estavam opostas às prioridades de Deus, mesmo sendo chamado de povo de Deus. E olhe comigo, isso vai fazer às vezes a gente entender muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eles começaram a enfrentar juízo de Deus na vida profissional, na vida pessoal, na vida emocional, na vida espiritual. Eles começaram a enfrentar juízo de Deus, e o motivo por trás disso é o estabelecimento de prioridades erradas. Se você ler aí Ageu 1, verso 6, o texto é claro em dizer: vocês estão semeando muito, mas colhendo pouco. Estão comendo, mas não estão ficando satisfeitos. Estão bebendo, mas não está te saciando. Está vestindo, mas ninguém se aquece. Você recebe salário e não vale para nada, fica num saquetel furado. Por quê? Porque eles estavam fazendo um investimento em coisas erradas. E algo que me chamou a atenção, pastor Tiago, nesse texto, é que em todo o livro de Ageu, que são apenas 2 capítulos, o profeta não pontua pecado de prostituição, não fala que esse povo está num pecado de idolatria, não fala que esse povo está num pecado de corrupção, ou que esse povo está num pecado de mentira. Não, o pecado que estava trazendo tantos transtornos na vida pessoal, profissional, emocional, espiritual desse povo eram prioridades erradas, que eram estabelecidas e praticadas. Olha esse contexto, para a gente fazer aplicações assertivas. Jerusalém foi destruída no ano, preste atenção aqui nesse contexto histórico, porque a partir dele nós vamos trazer as aplicações para a nossa vida. Jerusalém foi destruída no ano 586. Nabucodonosor, Babilônia era o domínio da época, foi lá e saqueou a cidade. Quebrou muro, quebrou cidade, como se destruísse, por exemplo, você mora em Valadares, destruísse Valadares inteiro, a igreja. Acabou com o templo poderoso de Salomão, aquele templo majestoso, quebrou tudo e levou um povo para a Babilônia cativo. Tanto que a gente conhece a história de Daniel, que estava na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que é o período do cativeiro babilônico. Então, esse povo que Jerusalém foi destruída, foi levado para o cativeiro, onde Deus já tinha falado que eles iam ficar lá cerca de 70 anos. Nesse período de 70 anos, a Pérsia, vamos um pouquinho de história aqui. A Pérsia ganhou aí, se tornou a potência da época. Babilônia some do cenário, e o Ciro, o rei Ciro, que é o rei da Pérsia, ele disse o seguinte: olha, o povo que está aí como escravo, quando estava chegando próximo dos 70 anos, o povo judeu pode voltar para Jerusalém. Eu vou fazer um decreto que vocês podem voltar para Jerusalém, vocês podem reconstruir a cidade de vocês, e vocês podem reconstruir o templo. Vai para lá para reconstruir o templo. Decreto do Ciro, liberando o povo. Já era promessa de Deus, que ia acontecer, que Deus ia levantar um homem chamado Ciro, ímpio, para poder libertar o povo. E aí esse povo retorna para Jerusalém, que estava destruída. Está lembrando aqui, acompanhando? Estava destruída. O povo retorna para Jerusalém. Quando o povo chega em Jerusalém, pouco tempo, o povo começa a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, que é reconstruir o templo. E aí eles fazem a base, o templo de Salomão todo em ruína. Eles fazem a base do templo. Eles levantam até o altar do templo. Mas de repente eles fazem o quê? O que está escrito aqui? Abandona o projeto. Porque um camarada substituiu Ciro da Pérsia e falou assim: não, para esse projeto aí. Embargue essa obra.
E aí os samaritanos também, que era um povo inimigo ali do povo judeu, também infiltrou para desanimar o povo, e aí eles abandonaram o projeto. Depois esse decreto caiu por terra, só que nesse período em que eles abandonaram o projeto, em vez de eles voltarem a executar o projeto, por causa dos problemas, por causa das perseguições, deixaram para lá, e o que eles fizeram? Construção das suas casas. A Bíblia fala de casas apaineladas. Eu vou falar em breve para você sobre isso. E esse povo não quis saber mais da obra de Deus. Eles começaram apenas a olhar para os seus próprios interesses. Eles queriam construir as suas próprias riquezas. E a obra de Deus, gente, vão lá, a casa de Deus está em ruína. Não, deixa isso para lá. Não é tempo, não, depois a gente faz. E estavam construindo casas apaneladas, que eram madeiras que usavam em casas de rei, na casa deles, e a casa de Deus em ruínas. Você vai ver que se passaram-se 16 anos, Deus levanta, cerca de 16 anos, e o profeta Ageu levanta dizendo como voz de Deus: vocês dizem, diz o Senhor, o verso 2, não veio ainda o tempo de a casa do Senhor ser edificada? Vocês vieram, como se Deus falasse, vocês vieram para cá para poder levantar a minha casa, e vocês abortaram o projeto. Veio a palavra do Senhor: acaso é tempo de habitados vocês em casas apaineladas, de luxo, enquanto a minha casa permanece em ruínas? O que acontece em suma para a gente poder trazer as aplicações? Você vai ver que os que regressaram da Babilônia colocaram os seus interesses na frente dos interesses de Deus. Os judeus eram um povo que foi para lá para cumprir uma missão, e começaram a desistir de investir na casa de Deus, e passaram a investir apenas nas suas próprias casas. Eles deixaram de investir, de ajuntar tesouros nos céus, para acumular tesouros aonde? Na terra. E esse povo que inverteu a prioridade, onde Deus já não era mais a prioridade deles, em vez de gerar o prazer de Deus, gerou o desgosto de Deus. Por causa de prioridades erradas, invertidas. Por causa de quê? De preocupar só comigo, com o meu umbigo e comigo mesmo. Se sobrar tempo, eu faço algo para Deus. Se sobrar tempo, eu oro. Se sobrar tempo, eu vou na escala do voluntariado que eu estou. Se eu não estiver cansado, eu vou lá na quarta ou no domingo de manhã. Não, deixa eu dormir. Se sobrar tempo, eu dedico uma leitura aqui. Deixa eu ficar no Instagram aqui. E aí, se sobrar tempo. Foi o que o povo fez. Pararam, deixaram de ser o prazer de Deus. Você pode olhar e passaram a ser motivo de desgosto de Deus. E é tão confrontador sobre isso, que o verso 2, olha aí o verso 2 de Ageu 1, verso 2, diz assim, olha como o povo trouxe desgosto para o coração de Deus. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, este povo diz, está escrito aí na sua Bíblia, este povo diz. Deus não diz aqui o meu povo diz, mas sim este povo. De tão desgostoso que Deus estava com o povo, porque eles tinham colocado Deus em último lugar. Porque ele só se preocupava com as suas próprias conquistas, só com os tesouros da terra. Se eu e você quisermos, que eu creio que obviamente ninguém quer entristecer o coração de Deus, é só você ficar pensando só nas coisas que agradam a sua vida e construir tesouros da terra. É você nunca arrumar tempo para Deus, como a Lu disse, citou aqui sobre a cruzada. Não tem tempo, um dia na sua vida para doar aquilo que é um dom que Deus te deu, te abençoou, para poder servir uma comunidade. Estou cansado, é longe, é 200 quilômetros, meu Deus, Jesus deixou o céu, gente, para vir nessa terra, Ele sendo adorado diuturnamente, com os anciãos dizendo, santo, 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 perfeito em glória, vem nessa terra, olhar para as criaturas que Ele mesmo fez, cuspindo a sua face, ridicularizando a sua missão, batendo, né, pessoas que Ele mesmo criou,
e morre por essas pessoas. Aí a gente só pensa, não tem tempo, eu tenho minha agenda disso, daquilo outro, mas não encontra agenda para Deus. Aí o meu povo deixa de ser meu povo, porque traz tanto desgosto o coração de Deus. Deus fala assim: este povo diz. Me diga aqui, uma pergunta que a gente precisa responder essa mensagem toda, que eu fiquei me perguntando: o que de fato tem sido real prioridade no meu coração? Não, é real, a gente aprendeu no início aqui na palavra introdutória, o que de fato é prioridade. Não é o que eu falo, é o que eu faço, é o que eu dedico tempo e atenção. O que de fato tem sido real prioridade dentro do seu coração? Quando Deus não é prioridade, os céus se fecham. Literalmente os céus se fecharam. Você vai ver nesse texto aqui justamente sobre isso. Os céus se fecharam. Olha o verso de número 10. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho. Ou seja, as coisas mais básicas que eles precisavam. Deus permitiu vir um juízo, porque o povo não estava priorizando eles. Então, gente, quando Deus e a sua obra não está mais na nossa lista de tempo, não está na nossa lista de atenção, nós andamos desalinhados do propósito pelo qual nós existimos e nunca encontraremos satisfação plena na nossa vida. É tempo de nós, como Deus está trazendo e tratando essa casa com um alinhamento fino. Lembra que eu disse agora há pouco? Não tem prostituição. Não está falando que o povo estava em prostituição, não estava falando que o povo estava em idolatria, não está falando que o povo estava roubando, mentindo, nada. O que o povo estava fazendo é só preocupando com o seu umbigo, com suas casas, com as suas empresas, com os seus investimentos, com a sua fama, com os seus likes, e não tinha mais tempo para se preocupar ou priorizar Deus e a sua obra. E eu fico pensando que a nossa geração, se o profeta Ageu chegasse aqui hoje para falar, é o Ageu mesmo, Ageu está dentro do meu tempo. É a mesma realidade, infelizmente, da geração. Uma geração que nós vivemos em que gasta seu tempo e energia para conquistar as coisas da terra, e se sobrar disposição, se sobrar ânimo, se sobrar energia, se sobrar recurso, o restinho eu dou para Deus. Tem coragem de dar, às vezes, recursos enormes em tantas coisas, né, da terra. Mas quando se trata das coisas de Deus, acho o acampamento um absurdo. Um acampamento, R$750. Mas ali, faz uma viagem, mês de janeiro, fica uma semana e gasta quantas vezes mais? Por quê? Revela o nosso coração. Revela o nosso coração. Hoje nós estamos vivendo uma geração como a geração do tempo de Ageu. Às vezes põe um nome para servir na casa de Deus, mas estou cansado e não vou. Meu povo passa a ser este povo. Ao invés de trazer prazer para Deus, eu estou trazendo desgosto para o coração de Deus. Bom, quais as lições que a gente precisa trazer para o nosso coração nessa noite? Para alinhar as nossas prioridades, às prioridades de Deus. Ajuda aí, produção. Às vezes dá, às vezes não dá. Acho que ele descansa, cochila, depois acorda. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Faça isso hoje, anote isso. Eu vou falar aqui sobre, se Deus permitir, as cinco verdades, 5 lições que realinham as nossas prioridades. Vamos ler juntos? Torne as prioridades de Deus as suas maiores prioridades da vida. Faça isso a partir de hoje. Torne as prioridades de Deus a sua maior prioridade da vida. É o que Deus falou. Verso 3 e 4, ele fala: é tempo de vocês habitar na casa apaineladas, enquanto a minha casa está em ruína. Olha o verso 8: sobe o monte, pega a madeira, edifica a casa, eu vou me agradar e eu serei glorificado.
O que Deus está falando? Torne as minhas prioridades as suas maiores prioridades. Então um povo que abandonou a casa de Deus para investir nas suas próprias casas, e como eu disse, casas apaineladas, eram casas com requinte de luxo, casas de fino acabamento, onde eram forradas com madeiras que usavam até mesmo em casas de reis, nas paredes e no teto. Era o que esse povo estava fazendo. Um autor chamado Exaltino, um comentário Exaltino Filho, diz assim: a expressão casa apainelada significa casas de lambris de cedro, madeira importada. Ou seja, ele segue dizendo, olha que lindo: para a casa dos adoradores, material importado e de primeira qualidade. Para a casa daquele que era adorado, nada. Um templo sem teto. Sabe o que ele está dizendo? Primeiro a minha vida, mais tarde a de Deus. Primeiro vou cuidar dos meus negócios, e se houver tempo mais tarde cuidarei dos negócios de Deus. Eu primeiro, Deus depois. E em vez de honrar o Senhor com os recursos, como diz Provérbios 3, 8, 9, eles estavam desonrando a Deus. Em vez de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eles estavam procurando os seus próprios interesses. Gente, entenda, não há problema da gente construir casas belíssimas, não há problema de você andar com roupa de grife, não há problema, desde que você não coloque como secundário aquilo que é prioridade de Deus, a vida com Deus, você investir na obra de Deus e gastar os seus dias para a glória dele. A gente precisa ter maturidade e sabedoria, porque a nossa escala de valores, a nossa escala de prioridade anda muito desordenada e está trazendo desgosto ao coração de Deus. Às vezes estou preocupado em conquistar as nossas riquezas, os nossos likes, os prazeres da carne. Gente que está trocando a promessa, gente que está trocando a promessa, a presença, por pratos de lentilha, por uma coisa que sacia só um momento. Não, mas eu não consigo vencer essa tentação. Ou seja, só preocupa com a sua carne, não preocupa com a glória de Deus, sendo que você foi criado para viver para Ele, e só existe por causa dEle, e está vivo por causa dEle. Oh Espírito de Deus. Gente, o nosso Deus é um Deus que estabelece prioridades para que os seus filhos venham andar sobre essas prioridades. Marcos capítulo de número 12, verso de número 28 a 31, aproximou-se um dos escribas que os ouvia discutir, percebendo que eles estavam respondendo bem, perguntou: qual é o primeiro, o top 5? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? O que eu tenho que priorizar, Jesus? Porque Moisés já tinha passado cerca de quase 613, além dos 10 mandamentos, 613 lá, mandamentos, leis, etc. Aí os escribas e fariseus chegam para Jesus: qual que eu tenho que priorizar? Tem esse monte de mandamento que a gente nem consegue cumprir todos. Aí o que Jesus fala? Amarás, pois, o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. É com a minha energia, é com o meu intelecto, é com a minha motivação, é com a minha vida. E o amor, meu irmão, é o que o amor faz. O amor não é apenas conceito, palavras. O amor é o que o amor faz. Tanto que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor é o que o amor faz. Nosso Deus é um Deus que ordena, estabelece prioridades. A gente está colocando lá em último, na verdade não aceita nem ser o segundo, ele é o único. Tanto que Jesus, você vai ver em Lucas 14, 26 a 27, os discípulos que estavam querendo seguir Jesus, ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer, ou algumas versões, não amar mais, amar menos, melhor, a pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser o meu discípulo.
Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, o meu amor por Jesus deve estar acima do amor que eu tenho pelos meus pais. O meu amor por Jesus deve estar acima do amor que eu tenho pela minha esposa. O meu amor por Jesus deve estar acima do amor que eu tenho pela Helena. O meu amor por Jesus deve estar acima do amor que eu tenho pela minha própria existência, pela minha própria vida. Porque se eu o amo mais do que todas as coisas, todos os outros amores vão ser de fato genuínos. Porque se a gente está ligado na videira, o fruto vai vir da fonte, que é perfeita, que é plena, que é poderosa. O quanto Deus tem sido prioridade na nossa vida. O quanto que as prioridades de Deus têm sido uma realidade no nosso coração. Deus deve ser a prioridade das prioridades. Do meu tempo, da minha energia, dos meus projetos, todos precisam estar rendidos diante dEle. Oh Espírito de Deus, vamos ler mais uma vez? Torne as prioridades de Deus as suas maiores prioridades da vida. Passo próximo. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Entenda isso, gente. Por que eu tenho que fazer? Por que vale a pena eu tornar as prioridades de Deus as minhas maiores prioridades? Porque prioridades erradas não produzem satisfação genuína. Sabe aquele negócio de nadar e morrer na praia? É você e eu tentando correr atrás das coisas que são apenas para o nosso umbigo, para os nossos prazeres, para as nossas posses da terra, e deixando as coisas de Deus em lugares diversos, que não seja o primeiro. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Prioridades erradas não produzem satisfação genuína. Olha o verso 6 aí, ó. Vocês estão semeando muito e recolhendo pouco. Esforço, mas não tem fruto. Vocês estão comendo, mas não chega para fartar-vos. Vocês estão bebendo, mas não dá para saciar. Veste, mas ninguém se aquece. Recebe salário para pôr num saquetel furado. Então, quando Deus não é uma prioridade máxima na nossa vida, os projetos da terra não geram para nosso coração completude na nossa alma. Você pode semear muito no trabalho, você pode trabalhar igual um louco, você pode comer, ter dinheiro para beber, vestir, receber salário, mas nada disso vai trazer satisfação genuína. Porque satisfação genuína só acontece estando nele, priorizando Ele, vivendo para a glória dEle. E aí você vai ver o verso 6 mostrando, eles têm muito, mas não encontram prazer no que tem. Ele come, mas não se farta. Quantas vezes nós vemos pessoas que têm casas, como diz a expressão, apaineladas, com a melhor granito, com a melhor cerâmica, com a melhor fachada, mas não encontra paz e alegria dentro do lar. Porque a alegria está em Deus, Ele é a fonte da alegria, somente na presença dEle, a plenitude de alegria. Aí você está perseguindo as coisas da terra, achando que isso vai trazer alegria, não traz. Só vai gerar alegria se Deus for a prioridade das prioridades da sua história. Busca primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida, vestir, o Senhor vai sustentar. Agora, sem Deus, o verso 6 nos mostra, a gente faz grande investimento, mas sem resultado insignificante. Estou investindo muito, mas estou colhendo pouco. Recebo salário, mas cai num saquetel furado. Por causa de quê, gente? Prostituição, de mentira? Não, por causa de quê? De prioridades erradas. Porque esses investimentos errados, eles produzem uns resultados de fato insatisfatórios na nossa alma.
Então entenda, nós jamais teremos ou jamais nos sentiremos satisfeitos na vida até que nós encarnemos as prioridades de Deus como as prioridades da nossa vida. Talvez você encontre assim, e hoje veio como uma resposta para o seu coração. Talvez você encontre assim: pastor, é verdade, eu tenho morrido de trabalhar, estou cansado, mas não estou feliz. Eu não encontro tempo para a família, eu não encontro tempo para rolar com meu filho, com a minha filha. Eu não encontro tempo para poder servir com excelência, com amor, com dedicação na obra de Deus. Está aí. Deus está falando com você. Realinhe as prioridades. Comece a buscar a Deus. Coloca Deus como o melhor horário do seu dia. É de manhã, melhor horário do seu dia. Coloque Deus nesse primeiro melhor horário do seu dia. Vai ler a palavra. Vai ouvir um cântico. Vai falar com o Papai do Céu. Você vai sair dali com outra satisfação para conversar com as pessoas, para resolver as coisas. Sim ou não, gente? Sim. Prioridade errada, já sai naquela correria, não tem tempo com Deus. Coloca Deus lá no final do dia, no horário do almoço, está tudo atrapalhado. Insatisfação está aqui, já está revelado que vai ser. Não seremos satisfeitos fora do propósito de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus. Não tem. Não tem. Você está achando que o mundo aí fora vai te dar satisfação? Não tem. Cara, essa besteira não. Você já conhece tantas pessoas que vivem frustradas das drogas. A gente estava lá no acampamento, gente urrava. Falava: eu não quero, me ajuda, eu quero sair desse mundo. Não se trata dos nossos desejos, gente. Se trata dos desejos de Deus. Eu vou anular a minha vontade. Viver a vontade de Deus é o que traz satisfação para a sua alma. Você acha que sua vontade está gerando alguma coisa boa? É a vontade de Deus, e não a minha nem a sua, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Não é o que a minha carne pede, é o que o céu pede, é o que Jesus quer. Então entenda, Deus não está sendo prioridade. Satisfação não está acontecendo no seu coração. Realinhe as prioridades. Vamos caminhar. Vamos ler juntos. Abandone as suas melhores desculpas e decida se mover pelas prioridades de Deus. O povo estava cheio de desculpa ao verso 2. Ainda não é o tempo. Cheio de desculpa. Que não era o tempo. Eles não estavam com tempo. Já tinha liberado lá para eles poderem fazer. Eles não foram para lá para fazer isso. Eles não estavam com tempo e recurso para poder fazer a obra de Deus. Começaram a arrumar um monte de desculpa. Não é o tempo, o recurso é escasso, o trabalho é demais. O que nós vamos construir aqui não é a construção como o templo de Salomão. É uma construção menor. Agora deixa eu te falar algo que Deus falou no meu coração. Deus não quer saber das suas desculpas quando te chama, mas da sua obediência. Deus não quer saber das suas desculpas quando Ele te chama. Ele quer saber da sua obediência. Moisés tentou arrumar um monte de desculpa, acabou. Não adianta, Moisés, eu te escolhi, em ponto final. Isaías, Jeremias, Gideão, todo mundo que arrumou desculpa não colou com Deus. Então abandone as suas melhores desculpas e se renda à vontade, o propósito, a voz de Deus para o seu coração. Minha carne é assim, eu nasci assim, eu vou ter que me entregar às paixões. Não! Pare com essas desculpas. Mate a sua carne e viva para a glória de Deus. E você vai viver os melhores dias da sua vida nessa terra. Pastor, não vou ter problema. Não, talvez vai ter aumentar o problema, mas você vai ser tomado por uma alegria ultra circunstancial. Você vai dizer: eu sei viver com escassez, sei viver com fartura, tendo pouco, tendo muito, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode exaltar esse Jesus com o melhor aplauso, com melhor celebração. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Sai com essas melhores desculpas suas. Não tem tempo, você não conhece a minha agenda. Pare. Você não sabe da minha vida. Pare. Nunca não colou com a Ageu, não vai colar, porque o que Deus está te revelando é o que é melhor para o seu coração. Isso aqui, gente, é manual de vida, ó. Você quer ter vida plena, vida abundante, vida eterna? Está aqui, ó. Não é o que eu estou achando, não é a opinião minha, não. É a palavra de Deus.
de arrumar. A gente precisa parar. Parar de arrumar desculpa, eu estou cansado. Pare. Abandone as suas melhores desculpas. Foi o que Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, que não é o mesmo Josué lá de Moisés, e o povo fez, onde nós vemos ali no verso de número 12, justamente foi isso. Então Zorobabel, Josué e todo o resto do povo atenderam a voz de Deus. Eles estavam com certas desculpas, mas eles falaram: não, vão abandonar essas desculpas para falar que não é tempo, não sei o que, não. Abandonou tudo e se rendeu, atendeu a voz de Deus, temeu o Senhor. A minha oração tem sido por essa casa: Jesus, gera temor no nosso coração, a ponto a gente está fazendo algo que não agrada o Senhor, e o teu Espírito Santo nos incomoda mesmo, dizer: filho, aí não é o seu lugar, isso não é para você fazer. E um temor recaia sobre o nosso coração, para nos alinhar à vontade de Deus. E aí você vai ver, eles tomam, lindo que quando eles atenderam, você pode ver o verso 12, quando eles atendem, eles decidem obedecer a Deus, e deixar as desculpas de lado, os mimimis de lado. O texto fala: o Senhor despertou o espírito de Josafá. Oh meu Deus, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o Senhor despertou o espírito de Josué, o Senhor despertou o espírito de todo o povo, e eles fizeram a obra do Senhor. Porque assim, quando a gente dá o passo de obediência, a presença de Deus alcança e se manifesta sobre a nossa vida. A gente vai andando, como diz Deuteronômio 28, e a bênção do Senhor começa a correr atrás de nós. Ativou o espírito deles quando eles abandonaram as desculpas e decidiram atender a voz de Deus para o seu coração. Quarto e penúltimo, aprenda com o passado. A gente precisa ser inteligente. Aprenda com o passado, ao invés de repetir seus mesmos fracassos por 2 vezes. Verso de número 5, depois você vai ler em casa aí, que você está tirando foto, registrando. Versos 5 e 7, 2 vezes Deus fala através de Ageu: reconsidere ou considere o passado de vocês. Por quê? Porque aquele povo foi parar na Babilônia por causa de quê, gente? Porque não obedecia a Deus, porque não colocava Deus em primeiro lugar. Aí Deus está falando com eles: gente, de novo, vocês passaram 70 anos no cativeiro, por não me priorizar, por não honrar, por não obedecer minha palavra. Considere o passado de vocês, ao invés de ficar repetindo os meus fracassos. Agora tem gente que errou lá e continua sendo reincidente. Sabe que o adultério traz prejuízo para a sua família, sabe que a pornografia gera frustração, uma situação para o seu coração, sabe que a mentira te tira de ambientes que você deveria permanecer e crescer ali. Você sabe que você já fez coisas que trouxeram repercussões terríveis para a sua história, e às vezes continua fazendo. Aprenda com o passado. Povo de Deus, aprenda com o passado. Com o texto diz considerar, ou seja, medite com cuidado. Olha para os homens da Bíblia, olha para o filho pródigo. Vale a pena? Gente, vale a pena deixar a casa do pai? Então para que às vezes a gente insiste em não estar na casa do pai? Vale a pena viver no mundo, longe de Deus, promíscuo, alimentando a minha carne? Vale a pena? Não. Aprenda. Ao invés de repetir, é o texto, os seus mesmos fracassos. O texto está falando, Deus falando: considere o vosso passado. O Hernandes diz assim: faça do passado o seu pedagogo e não o seu coveiro. Então olha para as histórias da Bíblia, olha para Sansão, olha para o passado, olha para a história do filho pródigo, olha para a história de Judas, olha para a história de Saul, olha para a história de tantos homens que às vezes começaram bem e não priorizaram a Deus. Que não vale a pena. Não vale a pena. E eu encerro com algo. Pode passar o último slide. Oh, Jesus.
Encare as dores do processo. É fácil estabelecer prioridade para a saúde, para tempo com família? Não é fácil, mas encare as dores do processo. É fácil às vezes estabelecer prioridade ali com Deus na agitação? Não é fácil, mas é possível e é preciso. Encare as dores do processo, mas jamais se desvie do propósito. Aí eu lembro que a gente ministrou no acampamento: permaneça na presença. Aqui, os samaritanos tentaram. Por que eles pararam? Eles começaram a construção, mas eles abortaram no meio do caminho. Porque os samaritanos tentaram infiltrar no meio deles, começou a pagar gente para falar mal deles. Aí veio o decreto. Aí as dores do processo estacionaram eles, e aquilo levou eles ao fracasso. Então o que a gente aprende? Aprenda a encarar as dores do processo. Aprenda a encarar, mas jamais se desvie do propósito pelo qual você foi criado para viver, do propósito que Deus te chamou para viver. Encare isso até o último, como Daniel. Corre o risco de eu morrer, mas eu não vou se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu vou ser lançado dentro da cova do Senhor, mas eu vou continuar orando ao Senhor. Eu vou ser lançado, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, sim, mas eu vou permanecer fiel ao Senhor. As pessoas vão falar mal, as pessoas vão me abandonar, as pessoas vão dar dislike, as pessoas vão sumir da minha vida, os meus negócios, se eu não continuar fazendo essas coisas aqui, essas maracutaia, as pessoas vão me abandonar. Meu irmão, encare as dores do processo, mas jamais se desvie do propósito pelo qual você foi criado para viver. Você foi criado para viver para a glória de Deus. É um tempo da igreja permanecer, porque a Bíblia diz, como diz o presbítero Mateus, aquele que é fiel até o fim é que será salvo. O Senhor está buscando uma igreja, meu irmão, que entra na batalha. Nós não estamos na colônia de férias, nós estamos no campo de batalha. O Senhor está chamando aqueles que se posicionam como um bom soldado de Cristo. Não é gente que arruma desculpa, é gente que se posiciona e fala: Senhor, eu vou nessa batalha, eu vou encarar o que as pessoas falarem, não me importa. Eu sei que quem vai à frente de mim é o Senhor dos exércitos, aquele que garante a minha vitória. Suporte as dores do processo, mas jamais abandone o propósito que Deus tem na sua vida. Jonas já era profeta, aquela missão que chamou ele, já era profeta antes. Tentou, não deu certo, não dá certo. Eu lembro que eu estava orando com um jovem lá no acampamento, e Deus falou no meu coração: os lugares onde você está indo não te cabe, e você sabe disso. E aquele menino começou a urrar, e depois falou: eu tenho ido em ambientes que eu estou lá, mas eu falo: o que eu estou fazendo aqui? Não me cabe aqui. Mas a pressão vai, as dores do processo é difícil, ele vai de novo e sente a mesma frustração. Então, às vezes você está vivendo essas pressões, mas deixa eu te falar, mergulhe em Deus, porque Ele é a nossa força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele quem gera paz, alegria, é Ele que peleja por nós, é com Ele que nós vivemos. É como o salmista diz: com Deus nós transporemos, nós passaremos as muralhas. Tem renovo de aliança aqui nessa noite. O Senhor te cercou, o Senhor cercou a sua vida, o Senhor tem cercado a sua vida, e hoje, com amor eterno, Ele vai te resgatando, Ele já está te resgatando. Ele está colocando uma paixão por Ele que você nunca teve. Deus vai trocar desejos e paixões aqui. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Espírito Santo de Deus, Ministério de Louvor pode vir aqui. Eu já quero convidar você que quer renovar a sua aliança com Deus a correr aqui para frente.
As dores do processo tentou te tirar do propósito, mas Deus falou: você foi criado para viver para a minha glória. E tem gente que está chamado por Deus, mas as dores do processo, às vezes líderes religiosos, coisas que você ouviu, bloqueou seu coração. Mas nessa noite o Senhor está quebrando cadeias, grilhões, e dizendo: eu te amo, eu te escolhi, eu te separei. O lugar aí fora não vai te caber, não vai caber você fora da minha presença, porque eu te chamei. E tem gente que já sabe do chamado de Deus, e hoje Deus está iniciando uma nova história sobre a sua vida. Espírito de Deus, eu quero convidar a igreja para orar ao Senhor. O que fez sentido para você? E eu quero fazer um convite, o louvor vai cantar. Você que ouviu a voz de Deus e quer renovar a sua aliança com Jesus, ou quer entregar o seu coração para Jesus, você não vai vir nem andando, não, você vai vir acelerado aqui para frente. É isso, você vai vir caminhando com firmeza no poder do Espírito Santo. E não fica pensando sobre as suas forças. Você simplesmente dá o passo e deixa que Ele faça a obra. Pode vir, pode vir. Pode vir, deixa Jesus te atrair. Sai do seu lugar e vem à frente. Sai do seu lugar, abandone as suas melhores desculpas. Deus está gritando ao coração de pessoas: abandone as suas melhores desculpas agora. Abandone e vem para o altar. Abandone e vem para o altar. Abandone, você nasceu para viver na minha presença. Olha, tem gente chamada que vai vir aqui para frente. Tem gente. Espírito de Deus, a igreja pode louvar o Senhor. A igreja pode adorar Jesus. Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, conselheiro. Tu és Deus forte. Oh, Espírito Santo. Isso. Aleluia. Aleluia. Espírito. Isso, pode vir. Eu quero chamar líderes de pequeno grupo, intercessores. Eu quero chamar nenhuma dessas pessoas. Tem pessoas na lateral, tem pessoas aqui na proximidade. Chega perto dessa pessoa, ore por ela. Eu não quero ver ninguém aqui sem ser ministrado. E eu vou fazer um segundo convite, mas o primeiro é para essas pessoas. Pode vir aqui à frente, que Deus está te chamando para voltar para o propósito da intimidade. Espírito de Deus, louve ao Senhor. Se Deus é prioridade, faça agora o melhor da sua adoração. Cadê o melhor da sua adoração? É isso aí, o melhor da sua adoração. Você pode melhorar. Ah, meu Deus, com todas as suas forças. Jesus vai quebrando cadeias. Jesus vai trazendo restauração de vidas. Jesus vai renovando histórias. Jesus vai renovando alianças. Ora, vai, ora. Espírito Santo, é tempo de reposicionamento. Deus está falando comigo aqui, ó. Reposicionamento. Reposicionar no lugar onde você não deveria ter feito. O que aconteceu com o povo? O povo que era de Deus precisava se reposicionar. Zorobabel se reposicionou. Josué se reposicionou. O povo se reposicionou. E Deus está dizendo: reposicionamento. Volte para o propósito original, que eu te alcancei, que eu te chamei. Espírito de Deus, Espírito de Deus, só quero levantar. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Espírito de Deus, vamos lá. Tem mais gente, hein? Eu sei que está cheio de gente aqui, mas tem mais. Deus está gritando ao seu coração: abandone as suas melhores desculpas. Abandone as suas melhores desculpas. Abandone as suas melhores desculpas. E se torne Deus a sua prioridade das prioridades. Espírito de Deus, vai orando, gente, vai cantando, vai realinhando o seu coração. Tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Levantar a minha voz pra te dizer: a tua graça já me basta.
sair daqui, eu não quero mais sair. Pastor Tiago, pode vir aqui orar. Jesus está falando comigo aqui. Pastor Tiago pode vir orar. Depois que ele orar ali, pode ir tocando. Oh Jesus, tem rabacalamassurebe.